Boa tarde. A gente é do curso de administração, do projeto de extensão, com o tema de etnia racial. Estamos aqui, eu, Verônica Gabriele, a nossa parceira Érica, nós dois, e a Larissa é de administração, e a nossa amiga Vivian, que é de contabilidade. A gente tem como agora o nosso podcast Raízes que Conectam. E a nossa convidada é a Flávia, e a Flávia vai contar um pouquinho dela pra gente. Boa tarde a todos, me chamo Flávia, atualmente sou empreendedora da área da beleza, voltada especificamente para o cuidado dos cabelos afros, né, cacheado, crespos, ondulados e em transição. Já estou há 7 anos aí neste desafio. 7 anos? 7 anos. Caraca, Tem um tempo de mercado. Tem tempo de mercado. A gente estava conversando com a Flávia mais cedinho sobre essa dificuldade que a gente tem de mercado, né? Que é para essa minoria, como eu falei anteriormente, que não é uma minoria. E assim, a gente quer focar a nossa conversa para dentro do empreendedorismo, né? E a gente queria saber da senhora qual foram as oportunidades, os primeiros passos que a senhora viu, que a senhora podia dar para ter o seu próprio negócio, hoje em Porto Velho, assim. Eu sempre fui muito apaixonada pela área da beleza. A minha formação é em contabilidade, eu atuei na contabilidade, no fiscal, no RH, no DP, só que eu sempre soube que eu não seria contadora. Só que tinha uma satisfação pessoal, né? Sou a primeira formada da minha família, numa federal, diploma superior, essas coisas. Só que em paralelo, desde que eu me entendo por gente, eu sou a mais velha de 6 filhas. E aí, naquela época, a gente não tinha dinheiro para ir em salão, né? Só que sempre fui muito vaidosa, minhas irmãs também, nós somos 6 mulheres. Então, e eu sempre ficava, né? Cortava o cabelo de uma irmã, fazia o tratamento da outra, mexia numa sobrancelha. Ainda bem que eu não fui pra sobrancelha, senão você responderia processos. Mas sempre gostei da área da beleza. E assim, sempre trabalhei, mas sempre estava vendendo alguma coisa relacionada à área da beleza. Uma Avon, uma Natura. Eu sempre gostei muito de cabelo e maquiagem. Só que a maquiagem eu entendi em um momento que eu gostava para mim, não para o outro. E o cabelo foi uma dualidade, porque assim, eu alisei o meu cabelo por quase 14 anos. E eu lembro claramente, assim, não deve ser da época de vocês, né? Mas assim, eu sou adolescente anos 2000, revista Capricho, Malhação, entendeu? Não, e aí assim... Só pegou essa parte aí. Garota Malhação, então assim, era o cabelo liso. A percepção de beleza da gente era de ter um cabelo liso. O padrão de beleza era esse, era ser muito magra e um cabelo liso. E eu nunca tive o cabelo liso. E eu lembro claramente quando eu era jovenzinha, e aí eu tentava aquelas receitinhas caseiras em alisar o cabelo e nunca consegui. E eu sempre falava, quando eu começar a trabalhar, o meu primeiro salário, eu vou ter o meu cabelo liso. Vou ter o meu cabelo liso. E eu lembro até hoje da satisfação que foi alisar esse cabelo a primeira vez. Só que com o tempo vieram outras coisas também. Ao mesmo tempo em que eu estava feliz, porque eu estava com um cabelo que era o aceitável, o pedido por todo mundo, e de novo, já começo também dizendo aqui, eu não tenho nada contra a química, tá? Eu só não faço mais em mim, nem faço nas minhas clientes. Eu acho que hoje a gente também entende a química no cabelo como uma alternativa, como uma escolha, não uma imposição. Porque antigamente você chegava num salão, e quando eu digo antigamente, meninas, eu já tenho 40 anos, né? Então, quando a gente pensa no salão antes, chegava com um cabelo igual ao meu, ou um cabelo mais cacheado, a primeira, eu quero fazer alguma coisa no cabelo. Era alisar, escovar, pranchar, não tinha aquela alternativa de cortar, fazer um tratamento e um fitar. Era sempre... Eu acho que o salão ainda trabalham com isso, né? Nós sempre existimos, eu sempre falo, os profissionais de cachos, as trancistas, né, as meninas que colocam ali esses alongamentos, nós sempre estivemos ali. Sempre tiveram mulheres que não sucumbiram a isso e que resistiram. Só que nós não éramos vistas. E em algum momento a gente movimentou esse mercado e a gente começou a ter visibilidade. Eu acho que começou também um pouco com os permanentes, né? Eu lembro que a minha avó, ela fazia muito permanente, ela gostava do volume, gostava daquela... Sim. E eu acho que assim, começou a ser enraizada ali, o pessoal, não, é bonito. Começou a ser bem visto. Ainda assim, não é tão bem visto, porque quando a gente fala em passar pela transição e aceitar o cacho, e eu digo isso porque eu sou uma profissional, que eu estou dentro de um salão, e todos os dias eu recebo ali mulheres que alisaram seu cabelo por 1, 2, 3, 40 anos. Gente que alisa ali o cabelo... Eu tenho uma cliente que ela tem por volta de 52. Ela começou a alisar o cabelo dela quando ela tinha 8 anos. Então ela não conheceu o cabelo dela na infância, ela não conheceu o cabelo dela na adolescência, porque nós não temos o mesmo cabelo ao longo da vida. O nosso cabelo, ele vai mudando, e principalmente na puberdade. Só que quando alguém falava assim, vou ao salão arrumar o cabelo. O que era arrumar o cabelo? Alisar. Sempre era alisar. E aí, em determinado momento, né? Aí você pergunta, quando eu entrei nisso? Eu não parei de alisar porque eu queria. Como muitas falam, né? Porque eu queria me conhecer, foi por questão de saúde. Era tanto alisamento, foram anos alisando, e assim, alisava a cada 90 dias, porque a raiz cresce, você tem que retocar. E aí,
Não só o formal, porque assim, quando você faz a química de alisamento, quando causa o dano no cabelo, é o de menos, porque você corta. Só que o maior dano é na nossa pele, que é no couro cabeludo, porque quando você retoca, é a raiz. E aí você pausa aquele produto ali. E a química de alisamento, ela é tão agressiva que não existe nada que reverta ela ou que te possibilite dar uma outra forma. Porque, por exemplo, coloração. Se eu fico ruiva, eu consigo, de repente, ir para um tom de castanho, de talvez um loiro, ou vice-versa. O alisamento, uma vez feito, nada tira. E ela é uma química tão agressiva que, por exemplo, não é permitido em grávidas lactantes, porque não tem teste. Porque não tem teste, porque ninguém chegou a dizer assim, não, gente, não tem nada não, vamos fazer um teste. Então, por isso já começa. E aí chegou um ponto que eu tive que meu couro cabeludo ficou muito sensível, o dermatologista na época falou, ou você para de alisar, ou você vai ficar careca. Só que qual era o meu intuito? Lá em 2013, né, quando eu parei de alisar o meu cabelo, final de 2012, começo de 2013, vou continuar escovando. Só que qual é o problema disso? Eu moro em Porto Velho. Você que tem um cabelo cacheado e você escova um cabelo, quando você sai no portão, você sua, essa raiz tufa. E aí esse cabelo começou a quebrar, e aí esse cabelo, né? E eu lembro que, assim, encontrei no falecido Facebook um grupo de transição. Aquilo abriu um mundo, assim, pra mim. Falei, gente, como é que essas meninas cuidam do cabelo? Como que elas voltaram pro cacho, né? Porque tudo a gente liga também à química. Como voltou pro cacho? Até eu entender que não era um processo, não era um protocolo, não era um tratamento, era eu parar de fazer química e deixar esse cabelo crescer. Só que aí vem a segunda etapa, né? A paciência, porque assim, duas texturas, muito frizz, o aceitar. Porque você ficar 14 anos com o cabelo alisado, a sua percepção de estar alinhada, de estar bonita, de estar arrumada, é outra, não é essa. E aí, em paralelo disso, veio uma transição de carreira também, né? Que, como eu disse pra vocês, eu sempre soube que eu não ficaria na contabilidade o resto da minha vida. Me ajudou muito, depois a gente pode até conversar, porque hoje eu sou muito grata ao que a contabilidade me trouxe. Mas, enfim, passei por uma reestruturação na última empresa que eu estava, e assim, eu estava muito aflita, muito agoniada, porque eu falei, gente, a hora é agora. Agora ou vai o racha. Eu não posso sair daqui, entregar currículo, receber seguro-desemprego, nada. Eu tenho que abrir alguma coisa pra mim. O quê? E aí eu fiquei naquela angústia durante muito tempo pensando, e eu lembro que uma vez uma amiga minha chegou pra mim, ela também é empreendedora, ela falou assim, mas Flávia, por que tu não abre um negócio assim de cabelo pra tu ficar dando dica? Porque na época, como eu passei a transição trabalhando, outras pessoas começaram a passar pela transição junto comigo. E toda hora alguém perguntava, e assim, eu sempre tava ali no corredor na hora do cafezinho, dando uma dica de produto, de como ajeitar o cabelo, alguma outra coisa, então assim, foi uma oportunidade, foi a junção de tudo, e assim eu comecei. O salão. Então, no caso, você começou ali por 2013. A minha transição, eu comecei em final de 2012, começo de 2013. O salão, eu comecei em abril de 2018. Só que eu não comecei com o salão. Eu comecei vendendo produtos para cacheadas. Porque também tem uma dificuldade. Assim, hoje, a gente já tem mais profissionais fazendo isso. Mas quando a gente fala em 2018, por exemplo, não tinham cursos. Como cortar um cabelo cacheado? Isso aqui que eu ia te perguntar agora. Quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou no início? Eu acho que é um tema que dá pra gente abordar dentro disso daí. Sim. A senhora falar quais foram as dificuldades, os desafios que a senhora viu, e mesmo assim, você fez isso ser uma oportunidade. O que a senhora faz? Quando eu comecei em abril de 2018, só tinha praticamente um salão de cabelo cacheado. E também a gente só ouvia falar de basicamente uma, duas marcas. Quando eu entrei nesse grupo de Facebook, para ajustar a minha transição, aí é aquele famoso assim, as coisas chegam por último em Porto Velho. Hoje já mudou isso de verdade. Eu sinto que a gente está bem mais conectada, principalmente depois da pandemia, a rede social, ela deu uma alavancada nisso tudo. Mas 2018 não era como hoje, né? Então eu comecei vendendo produto por quê? Porque não tinha capacitação aqui. Não tinha como eu fazer um curso. Como que eu ia cortar um cabelo cacheado se não tinha curso aqui? E os cursos... Né? Não tinha. Os cursos tinham em 2 locais, né? Em São Paulo, na Clínica dos Cachos, e no Rio de Janeiro com um outro profissional também, que é um dos maiores. Curso caríssimo. E aí, quando a gente fala em curso, quando a gente fala daqui de Porto Velho, a gente pensa no aéreo, a gente pensa na hospedagem, a gente pensa no deslocamento lá de ir e vir, na alimentação e mais no curso. E aí, como ainda é uma coisa, né? E como é muito nichado, hoje barateou um pouco mais. Mas, no geral, um curso de cabelo cacheado é por volta de 4.500, 6.000 reais. E aí eu não tinha esse dinheiro, eu falei assim, gente, eu não tenho como agora, e também não tenho como formar como é que eu vou chegar pra uma cacheada que tem trauma de cortar cabelo, você chamar uma cacheada pra cortar o cabelo, dar um murro na cara dela. Como que eu vou dizer assim, não, eu aprendi a cortar ontem, vou cortar o seu cabelo. Ela não vai cortar. E aí foi quando eu tive um insight. Eu comecei de trás pra frente, eu comecei vendendo produto. A senhora viu os produtos que achavam que ia atrair quem estava tanto nessa transição quanto já era cacheado? Sim. Uma coisa que eu ia perguntar agorinha, porque me dá esses insights também, eu tenho que escrever, senão eu esqueço. É importante, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente está falando de uma época que cursos online,
qualquer estrutura online não era tão viável como é hoje. Então, assim, quando a gente fala assim, se a gente falar sobre isso, as pessoas vão dizer assim, mas gente, e o online? Mas o online, ele se acelerou na pandemia. Sim. Antes disso, não tinha. E fora que, na época, eu digo isso porque, como eu faço, né, alisamento, também pega pra gente a questão de como que a gente vai confiar no profissional na época, né, que fez um curso online. Então, eu acho assim, como a senhora falou, né, as caixadas já tinham trauma de tesoura. Mesmo que tivesse essa oportunidade de falar que a senhora tinha um curso online, eu acho que ainda assim a senhora não ia conseguir passar confiança nenhuma. É importante frisar isso, porque hoje quem vê acha que é como se fosse antigamente fosse tudo igual. Exato. E não é. E não é. Então, assim, a ideia de começar com os produtos foi muito bom. Porque tem cliente minha, porque cortar cabelo, eu comecei com o salão em abril de 2018, e aí que eu vendi. 2019, eu comecei as qualificações, todas, e aí eu fiz vários cursos em BH, em São Paulo, no Rio, e aí quando eu fui para abrir o salão, no começo de 2020, o que aconteceu? Pandemia. A pandemia! Só que eu também aproveitei a pandemia, comprei várias cabeças de treino, fiquei treinando, né? E quando abriu, Isso foi quando? Depois da pandemia? Julho de 2020, quando liberou os salões para abrir, porque nós fomos um dos últimos segmentos a ser liberados. E aí, assim, o fato de eu ter começado a vender produto foi muito bom, porque eu fidelizei clientes, porque elas já confiavam em mim. Flávia, se você só indicando o produto já dá certo, quando for para cortar e tratar, beleza, legal. Consegui manter essa empresa com tão pouco tempo, porque a minha empresa tinha o quê? 1 ano e meio, até menos, né? Porque eu abri em abril de 2018. Março de 2020, quase 2 anos, começou a pandemia e fechou. Se eu não vendesse produtos, eu não fosse tão conhecida por vender os produtos, as toucas de cetim, as escovas, eu teria fechado, porque assim, de onde quer sair dinheiro, mulher? Não ia ter dinheiro. Eu viver de amor, né? Nem de amor, mulher, porque não tem amor que isso enche não, mulher. E aí, assim, na época da pandemia, isso também foi um plus e mudou muito o mercado, porque todo mundo ficou com medo de morrer. Ai, você é mais saudável, vamos ser as pessoas melhores, vamos nos conhecer. E aí, o que aconteceu? Novembro e dezembro é a época que as lindas, o quê? Retocam suas selagens. Sim. Porque é festa de final de ano, confraternização e aquela coisa toda. Janeiro, as raízes estão ótimas. Fevereiro, a raiz ainda tá boa, mas é época de retocar. O que aconteceu? Salão fechado. As gatinhas começaram a ficar com esses cabelos crescendo dentro de casa. E aí ficaram desesperadas, né? Quando que o salão abre, quando o salão abre, quando o salão abre. E o tempo foi passando e a raiz foi crescendo. Algumas já tinham vontade de passar pela transição, mas é aquilo que eu falei. Quando a gente está em idade funcional, né, na época laboral, a questão do estar arrumado, do estar alinhado, ele passa por uma imagem. Sim. E aí, quando você pensa numa mulher bem-sucedida e uma mulher arrumada para o trabalho, você pensa num cabelo liso. E a maioria tinha dificuldade de passar pela transição, porque eu vou ficar bagunçada, como que eu vou ajeitar esse cabelo, não vai dar certo. Então, a galera aproveitou que estava em home office, que estava em lockdown, que estava em pandemia, foi um grande boom. Então, assim, a época de julho de 2020, que foi quando retornaram os salões, até mais ou menos o primeiro semestre de 2022, sem brincadeira, eu acho que eu fazia o que a gente chama de BC, né, que é Big Shop, que é o grande corte que tira toda a química do cabelo, isso. Que ela deixa, não necessariamente curto, porque a transição ela é muito particular, né? Tem gente que fica 1, 2 meses, tem gente que fica 2, 3 anos, né? Mas uma hora tira aquilo tudo. A gente fazia ali 7 Big Shops por mês. Por semana, aliás, né? Eu vejo alguns vídeos disso. Eu não sabia que se chamava assim, né? Eu não sabia que se chamava assim. Mas, como a gente tá dentro desse tema, né? Eu procurei assistir e ver, porque eu acho que nada melhor do que a gente ver algo pra poder aprender sobre. E aí eu via muito, tipo assim, tinha mulheres que deixavam crescer até aqui a raiz e faziam. E outras que, tipo, aqui, sem medo, bro. E eu não sabia que se chamava assim. Então, assim, a pandemia tanto fez a senhora pensar como faria, porém, te deu essa vontade de fidelizar a cliente, fidelizar a pessoa, ser conhecida por indicação de produtos bons, ou seja, se ela tá sabendo que me vender, ela vai saber como trabalhar no meu cabelo. Sim. Então... E como você fez para se destacar no mercado do empreendedorismo em si? Porque, querendo ou não, já não são muitos. Então, vamos naqueles que já estão há mais tempo no mercado, que já sabem que é consolidado. Como você fez para se... Eu sempre fui muito ativa na rede social, no Instagram. Hoje eu estou um pouco mais saturada, porque acho que chega um tempo assim que a gente fica cansado, né? Mas eu sempre fui muito ativa. E aí eu sempre procurei fidelizar. Para eu começar a vender produto, como que eu vou te vender um produto que tu nunca viu, que tu não conhece? E que eu também não era salão e como não tinha testar. Eu fiz vários cartãozinhos da loja, e eu ficava implorando para os meus fornecedores, né? E na época, algumas marcas, quem trouxe para Rondônia foi eu. Ápice, Weedcare, Soul Power, a Bela, assim, tem para todos os cabelos, mas é muito conhecido no meio das cacheadas. E eu falava, olha, então, vocês estão começando, eu estou começando, eu acho que vai dar certo, me manda amostrinha.
Aonde eu parava e eu via uma cacheada, ou via alguém que estava em transição, eu entregava o meu cartão e a amostrinha. E aí era batata. E aí eu tinha 2 produtos chaves que eu sabia que, assim, davam muito certo nos cabelos das meninas. Então eu pedia muita amostra dos meus fornecedores, às vezes enchia os